Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui, janeiro de 2024 e os fãs, como eu, de séries de detetive lúgubres, soturnas, sombrias, produzidas na Europa, né, e estreladas por detetives problemáticos, que acabam sempre prejudicando a vida das pessoas que os rodeiam, estreou lá na Netflix. Trata-se da primeira temporada da série polonesa Forst, Detetive Forst, que é baseada em uma série de livros. Então existe possibilidade de mais temporadas. Aliás, vou comentar uma coisa sobre isso mais para o final do vídeo. Não vou dar spoiler no vídeo, tá? E essa série atende quase todas as coisas que nós, fãs de séries de detetive europeia, gostamos. Se passa em uma localidade lindamente gelada, né, escura, que é aquela coisa assim, a natureza sendo o espelho da psique, sendo o espelho da psicologia das personagens. Então é uma região de montanha que tem bastante neve. Na verdade, nessa série aí, eles colocam cada lugar a altitude, não sei, 2.000 metros acima do mar, 500 metros acima do mar, porque tem uma hora lá que eles vão para a Eslováquia também, e aí também mesma coisa. Mas também tá com neve e tal. Na verdade, esteticamente, tem o contraste, né, entre o branco e o vermelho. É muito forte durante o show. Vermelho é óbvio, né, o sangue e tal, aquela coisa toda. E o branco aí, no caso, com relação à altitude, é que por debaixo daquela brancura toda, debaixo daquela neve, tem muito ressentimento, tanto histórico quanto pessoal, mas também chegaremos lá. Você vai ter como característica desse tipo de série também uma história que, se você for contar, ela não é tão... Ela é mirabolante, obviamente, depende de um monte de coincidências, depende de um monte de arbitrariedades do roteiro, mas assim, se você for colocar na ordem linear, ela até que não é tão complicada de contar. O que acontece é que eles tornam a história um pouco tortuosa e enchem essas histórias de despistes, de tramas secundárias, de flashbacks, de alucinações do detetive, porque assim, essa série, dessa primeira temporada, segue todos os elementos das cartilhas desse tipo de série. Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. O Forst, então, é o nosso detetive rebelde, né? Ele tem um jeito, assim, pouco ortodoxo de resolver os crimes. Para a gente que assistiu um monte de séries policiais, o jeito não é normal para nós, né? E então ele não é gostado pela chefatura e tal, até porque no caso aí ele está tendo um caso com a filha do comissário. Então aí o pessoal já não gosta dele. Só que já não gostava antes. Ele viera para essa região montanhosa na Polônia. Ele é de lá, mas trabalhara em Cracóvia. Só que lá ele conseguiu a antipatia de todo mundo. Isso não fica muito claro o que efetivamente, pode ser que em outras temporadas, né? Mas aí ele é transferido de volta para essa região montanhosa, que é a região dele. Lá ninguém gosta dele, tá? E aí então a gente começa a ter assassinatos, mais uma característica desse tipo de série, requintadamente elaboradíssimos, né? E cada uma dessas mortes, as pessoas têm uma moeda antiga, uma coisa assim na boca. E o nosso Forst é designado para fazer a investigação. Logo na segunda segundo episódio, ele já é banido da história. Geralmente esses detetives são afastados do caso mais para frente. Nesse aí, não. No segundo ele já é afastado do caso, porque ele estava se envolvendo, primeiro porque, claro, ele tinha toda aquela raiva de estar saindo com a filha do chefe, mas também depois a gente descobre que houve pressão para isso, e também porque ele estava se envolvendo com a mídia. No caso, uma jornalista lá também, pouco ortodoxa. Eles vão começar a ter um caso, e aí sim, eles vão investigar o crime, os crimes. E a gente vai então começar a entrar naquelas redes de despistes e de alucinações, tarará, típicas desse tipo de série. Tem hora que
passa de um episódio para outro, a transição, assim, você fala, mas o que está acontecendo? Né? Aí depois você vai entender a transição. Então é assim, o que eles fazem? Uma história, como eu falei, ela é mirabolante, ela é cheia de senões, mas se você esticar assim, ela não vai ficar muito complicada. O que eles complicam é colocando despis, por exemplo, tem uma história paralela que dura um pouquinho, que é do filho do primeiro-ministro que está desaparecido. Claro, isso vai ter alguma coisa a ver com a história principal, mas você vai ver que vai comer só um pouco de tempo da história ali, tá? Então, tirando todas essas coisas, não é tão complicado. Ele é um show bacana, ele é um show estiloso. Acho que para quem curte série policial europeia, vai estar bem servido, tá? Nada que a gente já não tenha visto antes, mas também nada que ofenda quem gosta desse tipo de série. Só que tem que tomar cuidado com o seguinte, a história não tem resolução. Essa temporada está contando que a Netflix vá renovar para a segunda temporada. 16 de janeiro de 2024, até agora eu não li que a Netflix tenha renovado. Embora eu tenha acompanhado a audiência, né, a performance da série ao redor do mundo, ela chegou a estar em 5º lugar nos Estados Unidos, então pode ser que venha, tá? Mas ficarão muitos fios soltos, muitos mesmo, inclusive o papel da Olga, que é a jornalista, vai ter reviravolta, né, uma coisa que ela vai fazer no final, que vai acontecer, isso, tá? Mas de forma geral é uma série boa. Ela é sobre, assim, trauma, né, o resultado do trauma, como que pessoas lidam com trauma histórico, mas também trauma individual, né, como que você, por outro lado, né, por outra vertente, como que você acha que você está dominando uma pessoa, é uma coisa que se chama em inglês de grooming, está muito falado no contexto norte-americano, grooming, que é aquela história de você ir doutrinando alguém, né, preparando alguém para fazer o que você quer. E isso está muito falado em termos sexuais, nos Estados Unidos, Inglaterra. É um pouco sobre grooming, né? Tem uma personagem que ela é meio doutrinada por uma outra para fazer uma determinada coisa, só que ela faz aquela coisa, só que na verdade ela está fazendo aquela coisa aproveitando para cumprir a agenda dela, o que ela quer, e aí que vai ter o grande embate, né? São acertos de contas, no final das contas, né? Acertos de conta histórico, acertos de conta individuais, só que aí, né, esses acertos de conta estão explicados e feitos sob o prisma da vingança. É uma boa adição que a Netflix fez. Tchau.